Nós somos a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo Alecrim, Congregação Cidade da Esperança. Campo este presidido pelo pastor José Pedro Teixeira e pela nossa pastora Edna Gomes Teixeira, no nome dos quais quero cumprimentar todos mais uma vez com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Meus amados irmãos, queremos ler 3 versículos da palavra de Deus para meditarmos nesta noite, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas. Glória ao nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 7, versículo 44, 45 e 46. Abra sua Bíblia e leamos a palavra de Deus. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e Moisés enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Glória ao nome precioso e maravilhoso do Senhor nosso Deus. Queremos vos falar hoje, subordinado ao tema: tens oferecido o teu melhor a Deus? É uma pergunta, é uma indagação. Tens oferecido o teu melhor a Deus? Se não fizermos o melhor, Deus levanta outra pessoa para fazer. Quero deixar essa observação para nós meditarmos. Se nós não fizermos o melhor para o nosso Deus, Deus levanta outro para fazer. Porque algo que agrada a Deus é que o nosso melhor lhe seja oferecido. Na verdade, o nosso Deus é exigente nesse quesito. Deus só aceita o melhor. Quero que o Senhor e a senhora entendam. Não é o melhor de Deus, não é o melhor dos anjos, não. É o seu melhor. Dentro das suas limitações, dentro das suas debilidades, dentro das suas fraquezas, dentro das suas falhas, dentro dos seus erros, mas Deus está guardando o seu melhor. Deus, na verdade, só recebe o nosso melhor. É hora de começarmos a entender e compreender isso, que o nosso melhor tem que ser oferecido ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo.
O texto que nós lemos fala de uma mulher que procurou Jesus, certamente ouviu falar de Jesus e sentiu uma profunda necessidade de procurá-lo, de encontrá-lo, porque certamente queria vê-lo de perto. Mas o que eu acho interessante é que quando ela planejou isso, quando ela programou isso, de encontrar Jesus, ela olhou dentro da sua casa, e dentro da sua casa, ela procurou o seu melhor, e ela pegou o seu melhor, e se dirigiu para onde Jesus estava, para oferecer a Deus o seu melhor. E o melhor daquela mulher, no sentido físico da coisa, falando no sentido físico, era um vaso de alabastro que tinha dentro um nardo finíssimo, essência de perfume, algo muito caro, algo raríssimo. Mas aquela senhora, que a Bíblia vai chamar de pecadora, provavelmente ela era uma prostituta, mas a Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos, ele veio para os que estavam doentes. Quando aquela mulher identificou o lugar onde Jesus estava, certamente ela sabia que ela não poderia entrar ali naquele lugar, porque primeiro ela não foi convidada, segundo, pela sua situação, ela não poderia entrar no local onde estavam aquelas pessoas reunidas. Mas aquela mulher, ela quebrou todo o protocolo. Ela quebrou o protocolo para ser salva. Ela não foi convidada, mas ela entrou naquela casa e ela trazia nas suas mãos o melhor para oferecer ao nosso Deus, para oferecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Chegou, tocou nos pés de Jesus, já chegou de joelho, já chegou diante do Senhor de forma humilde. E quando ela toca em Jesus, e Jesus começa a conversar com aquela mulher, Simão, que havia recepcionado Jesus, recepcionado como profeta, agora ele recrimina, porque Jesus permitiu ser tocado pelaquela mulher. O diferente ali era que Simão havia recebido Jesus como profeta, e agora para ele, nem profeta era mais. Porque se esse homem fosse profeta, foram as palavras de Simão, ele saberia quem é esta mulher. Só que aquela mulher estava reconhecendo diante de Jesus, reconhecendo Jesus como Messias. Olha a diferença. Jesus foi recebido naquela casa como profeta, e agora já não era mais profeta para o dono da casa, mas aquela mulher que entrou de penetra, e isso, a palavra vai ser essa mesmo, entrou sem ser convidada, ela estava adorando Jesus como Messias, ela estava reconhecendo Jesus como Filho de Deus. Aí a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher molhou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou, derramou aquele que era o seu melhor, aquilo que era o seu melhor, aquele vaso de unguento, derramou, e aquele cheiro tomou conta daquele lugar. Mas houve crítica. Aquela adoração daquela mulher era perfeita. Aquela mulher estava adorando a Deus dentro das suas limitações, mas era perfeita para Deus.
Deus estava recebendo aquela adoração, porque era o melhor que aquela mulher poderia fazer, e aquela mulher estava dando o seu melhor, ela estava se derramando diante do Senhor. Os homens, eles podem não reconhecer, e eles podem não compreender o que é o melhor, mas Deus sabe quando nós lhe oferecemos o melhor, ou quando oferecemos parcialmente. Deus sabe, Deus está interessado na inteireza do coração, coração inteiro, coração completo. Então aquilo que formos fazermos para Deus, precisamos fazer o melhor, precisamos oferecer o nosso melhor. Vou repetir novamente, não é o melhor dos céus, não é o melhor de Deus, não é o melhor dos anjos, é o nosso melhor, dentro das nossas limitações. Porque Deus sabe que somos pó, cinza, sabe das nossas fragilidades, mas Ele ainda continua aguardando o nosso melhor. O gesto daquela mulher causou indignação. O gesto daquela mulher revoltou algumas pessoas, inclusive o dono da casa. Jesus ouviu tudo, e depois, com um amor tremendo, Ele conversa com aquele homem, explica para ele, fala com ele, faz ele entender e compreender o seu grande amor para com o ser humano. E depois daquela conversa com ele, ele começa a falar de uma maneira mais contundente. Aí entra o texto que nós lemos, o versículo 44 do capítulo 7 de Lucas. Ele vai dizer para Simão: não me deste água para os pés. Observem bem, era a coisa mais simples, quando se entrava em uma casa. Quando se entrava em uma casa, à beira da porta, estaria lá uma bacia com água e uma toalha para secar os pés, devido àquelas estradas poeirentas da Palestina, daquela época e daquele tempo. Havia necessidade de se lavar os pés quando se adentrava em uma casa. Então, mais simples, o homem ofereceu um banquete, algo extremamente grandioso, algo extremamente grande, porém o simples ele não conseguiu fazer. Ele não ofereceu água para os pés de Jesus. Aí ele continua conversando com aquele homem e dizendo para ele: porém esta regou-me os pés com lágrimas. Desde o momento que ela chegou, ela lava os meus pés com as suas lágrimas. E a toalha que ela usou não foi uma toalha de pano. Quem limpou os pés de Jesus não foram águas, foram lágrimas. Lágrimas daquela mulher que a Bíblia vai taxá-la. O nome dela não está lá. A Bíblia vai dizer que ela é uma pecadora. Eu quero me ater a esse texto ao qual eu estou ministrando nesta hora. Pecadora, mas ela oferece a Deus o seu melhor. É isso que eu quero que o Senhor e a Senhora compreenda. Tens oferecido o teu melhor para Deus? Faça uma introspecção, faça uma análise na sua vida, se verdadeiramente tens oferecido o teu melhor para Deus. Aquela mulher que entrou sem ser convidada, quebrando todo tipo de protocolo, porque o desejo dela era ser salva.
Ela ofereceu o seu melhor a Deus. Ela poderia ter pedido água para limpar os pés de Jesus, mas ela decidiu dar o seu melhor, e o seu melhor era lágrimas, e ela começou a chorar, e as lágrimas foram molhando os pés de Jesus, e quando os pés de Jesus estavam molhados, ela não pediu toalha, ela pegou os seus cabelos, a toalha foi os cabelos daquela mulher, que ela começou a secar os pés de Jesus com os seus cabelos. Tens oferecido o teu melhor a Deus? Depois dessa palavra tão forte, já talvez fosse o suficiente. Simão já não tinha mais palavras para falar. Aqueles que estavam ali em torno daquela mesa já não tinham mais palavras para falar. E Jesus continuou dizendo no versículo 45: tem mais, Simão, tu não me deste ósculos simples, tu não me beijaste, que era outro gesto simples de quando um convidado, principalmente um rabino, como era Jesus, o mestre, deveria ser beijado naquele momento. Deveria ser naquele momento beijado o rosto. Porém, não o fez. O simples não foi feito. Um simples beijo. E ele diz: você não me deu ósculo, Simão. Porém essa mulher aí, não tem cessado de me beijar os pés. Desde a hora que chegou, ela beija os meus pés. Desde a hora que chegou, ela beija os meus pés. Quero relembrar-lhe, era o melhor que estava sendo oferecido para Deus. Era o melhor que estava sendo oferecido a Deus. Aquela mulher decidiu fazer a coisa certa. Ela estava oferecendo o seu melhor a Deus. Glória ao nome de Jesus. Aí o versículo 46, que nós lemos na leitura oficial desta noite. Na leitura para estarmos ministrando. Aquele homem já estava extremamente envergonhado, é assim que eu creio. E agora ele diz para ele: não me ungiste a cabeça com óleo. Com o perfume mais simples e mais barato que ele tinha. Ele não ofereceu o unguento mais simples e barato que ele tinha para Jesus. Mas esta, Jesus diz para ele: Simão, me ungiu os pés com unguento. Unguento, nardo puro, uma essência que nos dias de hoje valeria mais de 10 mil reais. Vocês sabem o que é isso? Era uma economia de anos. Era a economia daquela mulher. E ela ofereceu o seu melhor a Deus. O seu melhor foi para Deus. Foi para o Senhor. Tiago, lá no capítulo 2, no versículo 17 e 18. Quando você lê ali, você vai entender que a fé sem obras, ela é morta, inoperante.
E aquela mulher demonstrou a sua fé pelas suas obras. A fé daquela mulher foi mostrado em obras. A observação que eu fiz aqui no início, quero repeti-la. Se não fizermos o melhor, Deus levanta outro para fazer. Temos visto nas nossas igrejas, e talvez o Senhor e a Senhora conheçam alguém assim, que vivia na prostituição, vivia uma vida dissoluta, uma vida perversa, uma vida má, mas teve um encontro com Jesus. E hoje nós olhamos essas pessoas na igreja, e às vezes elas entram, e alguns de nós talvez cheguem até a olhar um pouco de lado para elas. Mas o tempo passa, e dá 3, 4, 5 anos, e essas pessoas estão na frente dos cargos da igreja, estão trabalhando na obra de Deus. E às vezes alguém com 10 anos na igreja, ele olha e chega até fazer um comentário maldoso. Tem apenas 4, 5 anos, já é um diácono, já está na frente do coral, do conjunto das irmãs. Muita gente não entende que a obra de Deus é por mérito. Se não for por mérito, o mérito que eu estou falando aqui é de obra, é de trabalho, obras, fé mostrada em obras. E muitas vezes alguém critica, mas muitas vezes aquele que tem 10 ou mais anos de evangelho, foi reprovado no primeiro ano, foi reprovado no segundo ano, foi reprovado no terceiro ano, ainda está no primeiro ano, sendo reprovado ano após ano. E o outro lá, irmão, passou no primeiro, passou no segundo, passou no terceiro, passou no quarto. Ele foi crescendo, ele foi avançando, ele não foi reprovado. E agora está recebendo seus diplomas. Vou repetir novamente. Se não fizermos o melhor, o nosso melhor para Deus, e faço questão de frisar, o nosso melhor como seres humanos, Deus levantará outro para fazer, porque Deus quer o melhor. Saul não quis obedecer. Saul não quis dar o seu melhor para Deus. 1 Samuel capítulo 15, versículo 11. Capítulo 16, versículo 1. Deus é tão claro com Samuel, dizendo: por que tu tens dó de Saul? Eu já o rejeitei, já escolhi outro. Quero frisar aqui, já o rejeitei para reinar sobre Israel. Entre linhas aqui, Deus está dizendo assim: para ser rei, eu o rejeito. Agora, se ele se arrepender, ele pode ser o meu servo. Entenda isso. A rejeição de Deus a Saul é para ser rei em Israel. Não tenha dó, eu o rejeitei. E levantou Davi, 1 Samuel capítulo 16, versículo 12, pastor de ovelhas. Eu já escolhi um, era Davi, pastor de ovelhas, para ser colocado em seu lugar.
A coisa é muito séria. Deus escolheu um povo do Egito que eram escravos. Preste bem atenção nisso. Redobre a atenção. Deus escolheu um povo no Egito que era escravo. Escolheu aquele povo para ser o seu representante na terra. Só que em pouco tempo que eles tinham saído do Egito, eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar e começaram a pecar gravemente contra Deus. Chegou o momento que Deus chamou Moisés para uma séria conversa e disse: Moisés, vou matar esse povo, e das tuas costas, dos teus lombos, eu vou fazer uma nova nação, um novo povo. Tal como Samuel, Moisés tinha um coração de pastor. Estou falando de pastor. E ele intercede pelo povo. Deus atende e não destrói o povo. Mas depois Deus repensa. Você vai matar tudo no deserto. 40 anos. De 20 anos para cima, só escapou Josué e Calebe. Os demais morreram no deserto. E o que Deus fez? No deserto, Deus levantou outra nação para ficar em seu lugar. Quando não se oferece o melhor para Deus, Deus levanta alguém que queira fazê-lo. Tens oferecido o teu melhor para Deus? Tem alguém que vai além. Abraão, já estou caminhando para o final. Abraão ofereceu o seu melhor. O melhor que Abraão tinha era Isaque. E Deus não pediu outra coisa não. Deus pediu Isaque. Não pediu Ismael. Deus pediu Isaque. Abraão, no decorrer da sua vida, teve 8 filhos. Mas o filho da promessa era Isaque. O melhor era Isaque. E Deus pediu Isaque. Abraão subiu Moriá com o coração triste e ofereceu o seu melhor para Deus. Agora eu quero terminar dizendo: o menino Isaque, que há um debate muito forte quantos anos ele tinha, alguns dizem de 30, na verdade, a Bíblia não diz e não se sabe precisar quantos anos tinha Isaque. Uma coisa é certa, não era mais um adolescentezinho fraco, nem uma criança, porque quem subiu com a lenha nas costas, a lenha do holocausto, foi ele. Os jumentos carregaram até o pé do monte. Para cima, foi ele que subiu com a lenha. Por isso a resposta, quando ele pergunta: Pai, aí está o cutelo, o fogo, que era o que estava na mão do velho Abraão. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Porque a lenha já estava nas suas costas. Mas quando chega lá em cima, ele dá o tudo. Enquanto Abraão ofereceu o seu melhor, Isaque ofereceu tudo. Isaque poderia descer aquele monte abaixo, nunca mais aquele velho veria na vida. Mas ele se entregou para ser imolado como sacrifício. Quando nós colocamos o nosso melhor diante de Deus, em outras palavras, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus,
Deus está recebendo tudo, porque estamos colocando tudo. No mínimo, se não é possível oferecer o seu tudo, ofereça o seu melhor a Deus. Tens oferecido o teu melhor ao Senhor? Deus vos abençoe, na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus.